Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma das nossas aulas de História e Geografia. Nós estamos abordando o assunto o território brasileiro e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a miscigenação do povo brasileiro. Vamos falar sobre os indígenas, brancos e negros. Isso aí vocês vão encontrar no livro de geografia de vocês, da página 100 até a página 102. Olha, nós precisamos entender, através deste conteúdo, como é então que foi formado o povo brasileiro. Como é que se deu a formação desses povos que nós temos hoje aqui? No livro de geografia de vocês, relata sobre a miscigenação. O que seria a miscigenação? É a mistura dos povos que formaram a população brasileira. É importante vocês saberem que o povo brasileiro é composto pelos europeus, que são os brancos, pelos indígenas, os amarelos, e os africanos, que são os negros. Essas diferentes culturas, ela também vem carregada de costumes e tradições que nós herdamos dos nossos antepassados. E nós damos, então, a tudo isso o nome de miscigenação. O nosso idioma, por exemplo, a língua portuguesa, ela foi determinada pelos portugueses. Mas nós usamos muitas palavras que são de origem indígenas ou africanas. Os índios, como vocês já sabem, eles foram os primeiros habitantes aqui do nosso território brasileiro. Depois vieram os europeus, no período de 1500, bem que vocês sabem, naquele período do descobrimento, que foi narrado, então, no ano de 1500, ok? Até aqui? Acredita-se, pessoal, que quando os europeus chegaram aqui no Brasil, existia mais ou menos 4 milhões de habitantes aqui. E logo mais ali em 1700, logo depois que começou então, a exploração e que eles começaram a trazer os povos africanos para o Brasil, formou-se uma população de mais ou menos 4 milhões de pessoas, de africanos. E aí eles vieram e trouxeram também as suas línguas, os seus jeitos de falar e as suas tradições, que são tradições, o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir, não é? Os seus rituais, a sua forma, de apresentar suas festas, completamente diferente dos indígenas, completamente diferente dos europeus. No nosso contexto do livro de história, também nós fala sobre a diversidade dos povos indígenas. Ali na página 45 do nosso livro didático que nós utilizamos, trata sobre isso. Bom, sendo os índios primeiros habitantes do Brasil, e nós sabemos, não foram os portugueses, no período da exploração ali de 1500, já existiam muitos índios aqui no Brasil. Quando eles chegaram, aqui no território brasileiro, esses portugueses já perceberam que já existia uma população vivendo nessas terras, e que eram os índios. Mas, gente, é importante nós sabermos que não existia só uma tribo indígena. Existiam muitas tribos indígenas. Calculava-se que aqui no Brasil tinha, assim, em torno de milhões de indígenas. E o povo brasileiro, eles eram divididos em tribos. Olha, de acordo com alguns relatos que os europeus fizeram nos escritos dele, nos livros dele, existiam aqui os povos Baroro, Camacã, Munduruku e Maué. Então, eles escreveram sobre esse assunto e eles detectaram essas tribos. É lógico que existia muito mais que isso, não é verdade? Esses índios, como que eles eram então divididos? Eles eram em tribos diferentes, não é? Diferentes, e eles tinham idiomas, língua diferente também, eles falavam diferente. E sobre isso, pessoal, nós precisamos perceber
que até hoje, né, no território brasileiro, apesar que a população indígena diminuiu muito, 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 não é verdade? Ainda existem muitas tribos indígenas e cada um tem o seu costume, cada uma delas tem o seu ritual, tem a sua forma de falar, que é a sua língua própria, não é verdade? Agora sim, o nosso conteúdo de hoje basicamente é esse, para vocês perceberem o quê? Qual que é, então, a síntese da nossa aula? Vocês perceberem a miscigenação. Existem alguns lugares e alguns países que eles são mais homogêneos. O que significa isso? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, no Japão, eles são homogêneos porque tem poucas ou quase nenhuma mistura. Então, eles têm características muito parecidas. Então, se você olha, por exemplo, nos olhos, no tipo de cabelo, na tonalidade da pele, eles são muito parecidos. Assim também acontece na Índia, acontece em outros países que vocês podem até pesquisar sobre isso. Países onde as características dos povos são muito idênticas. O que já não acontece aqui no Brasil, não é verdade? Como houve então essa miscigenação, o que é essa mistura do branco, do amarelo, do negro? Nós temos muitas características diferentes, tipos de cabelo diferente, tonalidade da pele diferente, formato do rosto diferente, não é verdade? Por quê? Porque os nossos antepassados, houve então essas misturas, né, de todas essas raças, e hoje no Brasil, quando você olha, cada um tem um rosto, cada um tem um tipo de nariz, cada um tem um formato de olho, cada um tem um formato de lábio, não é verdade? Um cabelo liso, um cabelo crespo. Então, nós temos vários tipos, cor de olhos diferentes, não é verdade? Isso aí, então, é para vocês entenderem essa mistura, essa miscigenação do povo brasileiro, tá certo? Então, no momento hoje, é importante que vocês entendam essa questão, né, da formação do povo brasileiro, essa mistura que houve, essa miscigenação, e por isso hoje cada um de nós temos uma característica, um jeitinho de ser. Nós somos diversificados, nós somos diferentes um do outro, ok? Essa então é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido esse contexto da miscigenação, da formação do povo brasileiro. Um abraço para vocês. Nós continuaremos esse assunto nas próximas aulas.